Você não deveria implorar por atenção. Nunca. Não é sua função mendigar o que deveria ser natural. Se você precisa lembrar alguém que você existe, talvez seja a hora de lembrar a si mesmo quem você é. A verdade é dura, mas libertadora. Quem te ama de verdade já está presente, mesmo em silêncio. Quem precisa ser cobrado o tempo inteiro, talvez nunca tenha estado de fato. E não. Isso não tem a ver com mensagens visualizadas, tempo de resposta ou presentes caros. Tem a ver com presença verdadeira, com coerência. E os estoicos sabiam disso antes de todos nós. Sêneca dizia que a maior parte da vida se passa enquanto se faz planos para viver. E o mesmo vale para quem espera que um dia a pessoa mude, que um dia ela te veja, que um dia ela entenda. Mas esse um dia nunca chega, porque amor que precisa ser pedido não é amor. É ego, é controle, é ausência maquiada com promessas vazias. Você já reparou como, quando você se afasta de alguém que te ignora, essa pessoa finalmente presta atenção, mas não porque te ama, é porque perdeu o controle que tinha sobre você. E é aí que mora o perigo, confundir atenção momentânea com amor genuíno. E se você não entende isso, vai viver um ciclo interminável de esperança, frustração e baixa autoestima. A filosofia estoica nos ensina uma lição que poucos conseguem aplicar de verdade. Você não controla como os outros te tratam. Você só controla o que você aceita. A maioria das pessoas busca amor como quem busca uma bengala emocional, como se alguém de fora fosse resolver o vazio de dentro. Mas o estoico sabe que nenhum amor saudável nasce da carência. Ele nasce da completude, da calma, de quem não precisa, mas escolhe permanecer. É fácil amar quando tudo vai bem. Difícil é amar quando o outro não está entregando o que você espera. E mais difícil ainda é amar sem depender. Muita gente confunde isso. Amar sem depender não significa frieza, significa liberdade. Você consegue amar alguém e, ao mesmo tempo, não se tornar refém do comportamento dela. Consegue sentir falta e, ainda assim, seguir em paz. Sente dor, mas não se desmonta. Essa é a essência da filosofia de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Você vê o silêncio como desprezo, ou como um convite ao autoconhecimento. Você vê a falta de atenção como rejeição, ou como oportunidade de se reequilibrar. O problema não é o que o outro faz, é o quanto você ainda permite que isso defina seu valor. E é aqui que muita gente erra. Acredita que, se insistir mais um pouco, se mostrar mais presente, mais disponível, mais amorosa, o outro vai notar, vai mudar. Mas quanto mais você se oferece sem reciprocidade, mais você se anula. E quanto mais você se anula, menos valor você tem aos olhos de quem nunca te valorizou de verdade. O estoico não vive à espera de migalhas. Ele é inteiro, e por isso ele não aceita metade de nada. Não há equilíbrio onde só um está tentando. Não há paz onde você precisa andar em ovos. Não há amor onde a dúvida precisa ser resolvida todos os dias. E não, isso não é drama. Isso é maturidade. Você não está exigindo demais por querer ser visto. Você está se desrespeitando ao aceitar ser ignorado. Quem te ama de verdade não precisa ser lembrado que você existe, porque essa pessoa já está com você, de corpo, alma e intenção. E se ela não está, talvez nunca tenha estado. Pense nisso. O quanto da sua energia tem sido investido em quem não te entrega nem o básico? O quanto da sua paz está nas mãos de alguém que mal sabe o que fazer com a própria vida? A maioria das dores emocionais não vem do que o outro faz, mas do quanto você insiste em interpretar sinais como promessas. Você quer atenção? Dê atenção a si mesmo. Você quer amor? Comece por amar a si mesmo com tanta força que nunca mais precise se explicar. Você não é uma necessidade para ninguém.
Você é uma escolha. E se alguém não está te escolhendo, é porque já fez a decisão, mesmo que silenciosamente. A vida é clara para quem está disposto a enxergar. O problema é que, às vezes, a gente prefere o conforto da ilusão ao desconforto da verdade. Mas o estoico escolhe o desconforto da verdade, porque ela liberta, ela reorganiza, ela transforma. E é aí que a cura começa. Talvez você tenha crescido acreditando que amor é luta, que precisa batalhar para ser visto, para ser escolhido, para ser suficiente. Mas essa ideia é um veneno disfarçado de romantismo. A verdade, quem te ama não te coloca em dúvida, não te transforma em plano B, não te faz competir por um lugar que já deveria ser seu. E se você está preso nisso, talvez esteja alimentando um mito que os estoicos já alertavam há séculos, o mito de que o valor de algo está no quanto você sofre por isso. Quanto mais dói, mais você acha que vale a pena. Quanto mais difícil, mais você acredita que é amor verdadeiro. Mas isso não é amor, é condicionamento, é apego à dor. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida. Esses seus pensamentos são sempre voltados para alguém que te ignora, que te trata com indiferença, que só te procura quando precisa. Sua alma se torna cinza, apática, desgastada. Você perde a luz, tentando acender alguém que nem quer ser iluminado. E o pior, você começa a achar que isso é normal. É aí que mora o erro fatal que muitos cometem sem perceber: se acostumar com pouco. Você vai se moldando às migalhas, vai reduzindo seus limites, suas vontades, seus sonhos, tudo para caber no mundo de alguém que nem te ofereceu espaço. Mas a filosofia estoica te convida a uma outra postura. Seja grande demais para se adaptar ao pequeno. Você não foi feito para mendigar presença, foi feito para transbordar. Mas só transborda quem está cheio por dentro. E aqui entra um ponto crucial. A maioria das pessoas falha porque busca aprovação externa sem nunca ter se validado internamente. Você sabe o que você merece? Ou está esperando que alguém defina isso por você? O amor próprio é uma construção silenciosa e começa quando você para de explicar a sua ausência para quem nunca notou a sua presença. Você não precisa se justificar por se afastar de quem não te fez bem. Você precisa se proteger. O estoico compreende o valor do próprio tempo, da própria energia, do próprio espaço emocional. Ele não se desgasta tentando mudar o outro. Ele muda o que está ao alcance, a si mesmo. E é aí que mora o poder. Você quer que te valorizem? Se valorize primeiro. Você quer ser prioridade? Pare de se tratar como última opção. Isso não é ego. É equilíbrio. Amor saudável é aquele que te traz paz, não ansiedade. É aquele que soma, não te esgota. É aquele que te fortalece, não que te faz duvidar do próprio valor. Você quer um teste simples para saber se está no caminho certo? Pense nas relações que você tem hoje. Depois de cada encontro, conversa ou troca, você se sente mais leve ou mais pesado? Mais inteiro ou mais fragmentado? Mais você ou menos? Se a resposta for negativa, você já tem a resposta que procura. Quem te ama de verdade não complica, não confunde, não desaparece quando você mais precisa. Quem te ama te eleva, e quem não te ama te suga. Não se engane. A indiferença também é uma escolha, e às vezes o silêncio diz muito mais do que qualquer discurso. O estoico sabe, o comportamento diz tudo. As palavras são baratas. Então pare de analisar o que a pessoa diz que sente. Observe o que ela faz com o que sente. Isso muda tudo. Você pode continuar se machucando tentando interpretar sinais, ou pode finalmente aceitar os fatos. Você merece o tipo de amor que não precisa ser pedido. Você merece reciprocidade sem cobrança. Você merece leveza. E se isso soa estranho para você, talvez seja porque você ainda está se curando. E tudo bem,
Mas não se perca tentando se encaixar no mundo de quem não te vê. Construa um mundo onde você seja inteiro. A pessoa certa vai te encontrar lá. Não quando você estiver vazio de tanto tentar, mas quando estiver tão cheio de si que o amor dela só venha para transbordar. Esse é o tipo de conexão que não exige esforço, apenas verdade, presença e intenção real. Existe uma frase que assusta, mas liberta: ninguém te deve nada. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você para de esperar do outro aquilo que você mesmo não se dá. Você para de implorar presença, de tentar provar seu valor, de implorar atenção como se fosse uma criança carente diante de um pai ausente. Você começa a entender que a sua paz não pode estar nas mãos de alguém que nem sabe segurá-la. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem e você terá paz. Essa frase é um mapa, porque revela que o sofrimento não está no que o outro faz, mas na expectativa que você criou sobre o que ele deveria fazer. Você esperava mensagens, esperava carinho, esperava cuidado, e quando isso não veio, você se quebrou. Mas pare e pense: você realmente foi rejeitado? Ou só esperava demais de quem sempre ofereceu de menos? O erro não está em querer ser amado, está em insistir em ser amado por quem já demonstrou que não consegue te dar isso. E a pergunta que você precisa se fazer é: por que eu continuo voltando para lugares que me esvaziam? Talvez seja o medo da solidão. Talvez seja o apego ao que poderia ter sido. Talvez seja a esperança teimosa de que uma hora vai mudar. Mas aqui vai uma verdade estoica: você não pode controlar o coração de ninguém, só pode controlar onde coloca o seu. E se o seu coração está sempre sofrendo, talvez seja a hora de tirá-lo das mãos erradas. O amor que te faz implorar por migalhas não é amor. É dependência emocional disfarçada. É uma armadilha mental que muitos caem sem perceber. Achar que quanto mais você tenta, mais chances tem de ser amado. Mas o amor não funciona assim. Amor que precisa ser forçado já nasceu fraco. Amor que exige esforço constante para ser sustentado já está em ruínas. E você merece algo que seja sólido, simples, seguro. Não estou falando de perfeição, estou falando de reciprocidade. É como disse Sêneca: a amizade sempre é proveitosa, mas o amor algumas vezes é prejudicial. E isso vale para tudo. Inclusive para os amores que você insiste em chamar de destino, quando na verdade são apenas lições disfarçadas. A vida já te deu sinais, você só não quis ver. Você romantizou a ausência, justificou o desinteresse, chamou de fases o que já era padrão. E a cada nova chance, você se encolheu mais um pouco. Se adaptou, se calou, se diminuiu. Mas o estoicismo ensina: nada externo tem o poder de te definir, a não ser que você permita. Você permitiu que o desrespeito se tornasse comum, que a negligência virasse rotina, que a ausência fosse tratada como aceitável. Mas agora você pode escolher diferente, pode parar de correr atrás, pode parar de mandar mensagens longas tentando explicar o que deveria ser óbvio, pode parar de aceitar menos só porque está com medo de ficar só. A solidão machuca, mas sabe o que dói mais? Estar acompanhado e ainda assim se sentir invisível. Você merece ser visto, ser ouvido, ser priorizado. E isso começa quando você mesmo decide que não vai mais se colocar por último. Quem te ama de verdade não te faz duvidar de si, te faz lembrar do seu valor, te faz sentir paz só por estar ali. Sem jogos, sem testes, sem ausências planejadas para te controlar. Amor verdadeiro é presença que acolhe, não silêncio que castiga. E você já perdeu tempo demais tentando mudar o roteiro. Agora é hora de mudar o protagonista. Assuma o controle, vire a chave e pare de se curvar para quem nunca se abaixou para te enxergar. Existe uma armadilha mental silenciosa
quase invisível, mas que prende milhões de pessoas em relacionamentos vazios. É a ilusão de que insistir é prova de amor. Mas nem tudo que te faz sofrer é romântico. Às vezes, é só autossabotagem com laço vermelho. Você diz que ama, por isso insiste. Mas a verdade é que está preso a um ciclo. Quanto mais te ignoram, mais você tenta. Isso não é amor, é vício em validação. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está na autossuficiência emocional. Você é completo, inteiro. Não precisa de alguém para te completar. Essa ideia é falsa e perigosa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora pare, respira. Que tipo de pensamento você tem cultivado? Eu não sou suficiente. Se eu melhorar mais, um pouco talvez ele ou ela me queira. Se eu fizer tudo certo, talvez dessa vez funcione. Esses pensamentos não vêm do amor, vêm da falta, da carência, do medo. E tudo o que nasce do medo te torna refém. Você pode passar a vida inteira tentando consertar o que só existe na sua cabeça. Uma versão idealizada da pessoa que você quer que ela seja, mas que nunca foi. E enquanto você alimenta essa ilusão, a realidade te corrói. Você dorme mal, come mal, finge estar bem, mas por dentro está gritando. Você já reparou como seu corpo reage quando essa pessoa te ignora? Coração acelera, mente não para. Você entra em modo de alerta. Isso não é amor, é estresse emocional crônico. É o seu sistema nervoso tentando avisar. Esse ambiente não é seguro. Mas você romantiza, acredita que é só uma fase, que uma hora essa pessoa vai perceber, vai mudar. Mas se liga, se você precisa provar seu valor o tempo todo, você está no lugar errado. Quem te ama não precisa ser convencido, precisa apenas ser lembrado. E isso acontece naturalmente. Mas vamos ser honestos, você já fez de tudo. Já mandou mensagens, já chorou escondido, já tentou conversar, se adaptar, melhorar, ceder, e nada mudou. Por quê? Porque o problema nunca foi a sua falta de esforço, foi o excesso. Você tentou tanto que esqueceu de si. Tentou tanto que virou apenas a sombra do que era. O estoicismo não ensina a desistir das pessoas, mas ensina a respeitar a sua própria paz acima de qualquer laço. E isso é revolucionário, porque enquanto o mundo diz, lute por amor, os estoicos dizem, lute por serenidade. Não existe vitória em conquistar alguém que só te destrói por dentro. Essa batalha, mesmo vencida, ainda te deixa ferido. Você precisa entender, amor não é prêmio, não é moeda de troca, não é recompensa por esforço. Amor é reconhecimento. E se a pessoa não consegue enxergar o valor que você oferece, não é você que precisa brilhar mais. É ela que está com os olhos fechados. Você não é difícil de amar, só está tentando ser amado no lugar errado. Sabe qual é a grande virada? Quando você percebe que a sua energia é sagrada e começa a colocá-la onde ela é bem recebida, onde há troca, onde há presença, onde há reciprocidade. E não é egoísmo escolher isso, é autocuidado. Você não veio para mendigar amor, veio para expandi-lo, primeiro em si, depois no outro. Quando você entende isso, a necessidade de atenção desaparece. Porque você se torna tão inteiro que só atrai quem está disposto a somar. Você já percebeu como quem te ignora te controla? Sim. A ausência se transforma em poder, e você se torna escravo da expectativa. Um simples visto e não respondido já muda seu humor. Um like não veio, uma mensagem que nunca chegou. De repente, seu dia gira em torno de alguém que nem pensa em você. Isso é cruel e silencioso, mas os estoicos tinham uma resposta para isso. Eles chamavam de apatheia. Não como indiferença, mas como liberdade emocional diante do que não depende de você.
Sêneca dizia, é tolice sofrer antes da hora por coisas que talvez nem aconteçam. Mas olha o que você faz. Cria diálogos na cabeça, revive momentos, imagina conversas que nunca existiram. Tudo isso por quê? Porque você deu a outra pessoa o poder de decidir se você merece atenção. E esse é o erro fatal. Você não percebe, mas está vivendo num campo de batalha, onde o outro é o juiz. E você, o réu tentando provar inocência. Agora escuta com atenção. O amor verdadeiro não faz você andar em ovos. Não te deixa ansioso, nem te faz questionar seu próprio valor todos os dias. Quem te ama de verdade não te confunde, te acalma, não some para te punir, fica para te construir. Mas sabe por que você ainda aceita tão pouco? Porque acha que só vai receber amor se merecer. Então trabalha incansavelmente pela aprovação, se molda, se esconde, se diminui. E o mais trágico, você chama isso de se doar. Mas isso não é doação, é dissolução. Você está se dissolvendo na tentativa de ser amado. E quando você se dissolve, o outro não te vê, porque você já não está mais lá. Olha bem para sua vida. Quantas vezes você deixou de fazer o que queria, disse sim quando queria dizer não, só para não perder alguém. Mas quem realmente te ama nunca te colocaria nessa posição. A filosofia estoica não fala só de lógica fria, ela fala de amor próprio aplicado. É olhar para uma situação e perguntar, isso me aproxima ou me afasta da paz que eu mereço? Porque no fim do dia é sobre isso, paz. Relacionamento nenhum vale a sua sanidade. Pessoa nenhuma vale o seu esgotamento emocional. Você não tem que implorar por atenção, muito menos por respeito. Você tem que se tornar tão centrado em si, tão cheio da própria luz, que qualquer ausência externa vira detalhe. Mas isso só acontece quando você se reconecta com seu valor. E sabe por onde começa? Pelo silêncio. Não o silêncio do orgulho, mas o silêncio da sabedoria. Aquele que diz, se você não sabe o que tem nas mãos, eu não vou te ensinar com palavras. Vou te ensinar com a minha ausência. O amor verdadeiro. Não grita, não implora, não corre atrás. Ele se manifesta em gestos simples, na constância, na presença real. E quando você aprende isso, quando realmente internaliza, você muda. Muda a forma como se relaciona. Muda a forma como se entrega. E principalmente muda a forma como se permite ser tratado. Porque você entende, não é sobre ter alguém, é sobre ter paz com quem estiver do seu lado. Tem uma coisa que ninguém te contou. A sua carência é uma armadilha. E o pior, ela foi construída com pequenas migalhas de rejeição que você colecionou ao longo da vida. Sabe aquele silêncio do seu pai? Aquela ausência da sua mãe? Aquela pessoa que você gostava e fez você se sentir invisível? Tudo isso virou uma crença silenciosa dentro de você. Se eu não for perfeito, ninguém vai ficar. E é por isso que você aceita tão pouco. Por isso você fica feliz quando alguém te responde rápido ou quando te chama de amor depois de sumir por dias. Você aprendeu a chamar de carinho o que, na verdade, é só alívio de não ser descartado. Mas Epicteto dizia algo brutalmente verdadeiro. Nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. E você tem sido dono de si? Ou está sempre esperando alguém te escolher? Aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Quem precisa pedir por atenção está implorando por migalhas de um banquete que nunca foi seu. E isso cansa. Cansa a alma, cansa a autoestima, cansa a dignidade. Só que você continua, porque acredita que, se sair agora, vai perder algo especial. Mas me responde, é especial mesmo ou é só familiar? Porque às vezes a dor não é sobre amor, é sobre vício emocional. Você se viciou em quem te faz sentir incompleto, porque aprendeu a confundir intensidade com afeto. E aqui mora o erro fatal.
O que os estoicos chamavam de virtude, você está chamando de sacrifício. Eles ensinavam que o sábio se afasta do que o enfraquece. Você, ao contrário, corre para quem te esgota. Você está pagando com a sua saúde mental, com sua energia vital, para manter alguém que só aparece quando quer e some quando você mais precisa. Isso não é amor. É dependência emocional disfarçada de apego. Agora, escuta isso. O verdadeiro teste do amor não está no que a pessoa diz. Está no que ela faz quando você precisa. Quem te ama de verdade não foge, não some, não precisa ser convencido. Amor verdadeiro é simples, e presença não se pede, se sente. Sabe o que os grandes estoicos fariam no seu lugar? Eles se afastariam, não por orgulho, mas por sabedoria, porque a ausência é uma resposta e a indiferença constante é uma escolha. E você precisa aprender a escutar o silêncio dos outros sem se torturar por dentro. Você não está aqui para ser um projeto inacabado de alguém. Você é inteiro mesmo com cicatrizes, mesmo com medos, mas precisa lembrar disso. Porque enquanto você implorar por atenção, vai continuar se esquecendo de quem é. E quanto mais você se esquece, mais fácil é ser maltratado. Então, pare agora, respira fundo e pergunta para si mesmo: o que é mais valioso? Ser notado por alguém que não se importa, ou ser ignorado por si mesmo para manter essa ilusão? A resposta vai doer, mas vai te libertar. Tem uma frase de Marco Aurélio que diz: se está ao seu alcance, corrija. Se não está, aceite. Simples, né? Mas olha o que você faz. Você tenta mudar o outro, controlar o tempo, prever as emoções de alguém que nunca te deu certeza de nada. E enquanto isso, você se perde, perde sono, perde foco, perde o brilho nos olhos. Tudo porque está tentando ser bom o suficiente para alguém que nem sabe o que quer. E esse é o paradoxo. Você busca amor onde só existe ego, procura reciprocidade onde só existe conveniência, mas quem ama de verdade não é enigmático, não te testa, não te coloca para correr atrás de migalhas. Quem ama de verdade, permanece. Mesmo quando está em silêncio, você sente a presença. Agora me diz, quantas vezes você justificou sumiços? Quantas vezes defendeu o indefensável? Quantas vezes se enganou dizendo: ele só está ocupado, ela só precisa de um tempo, eu que estou exagerando? Você não está exagerando, você está sentindo a ausência de alguém que prometeu presença. E isso não é coisa da sua cabeça. É seu corpo tentando avisar que está sendo negligenciado. É a sua alma pedindo socorro, mas você não ouve. Porque prefere o desconforto da carência à dor da despedida. Você acha que se sair agora, vai perder o amor da sua vida. Mas escuta isso. O amor da sua vida nunca vai te fazer duvidar que é amor. O amor da sua vida vai somar, não pesar. Vai construir, não confundir. Vai estar, não se esconder. Epicteto dizia: as coisas não machucam, a sua opinião sobre elas sim. E isso inclui pessoas. Talvez quem está te machucando hoje só está fazendo isso porque você permitiu que a sua opinião sobre ele, fosse mais forte do que os fatos. Você vê carinho onde só existe manipulação, vê saudade onde só existe controle, vê futuro onde só existe jogo emocional. Mas sabe o que você deveria ver? Você se ver, se olhar, se enxergar de novo como alguém digno de atenção, sem precisar implorar por ela. A falta de atenção constante não é descuido, é desinteresse. E quanto mais você justificar isso, mais vai se perder. Agora, pergunta para si: se um amigo passasse por isso, você diria para ele continuar? Então, por que você continua? Porque você ainda acredita que amor tem que doer, mas não tem. O amor verdadeiro cura, acalma, edifica, e a grande virada acontece quando você para de tentar provar que merece amor
e começa a perceber que nunca precisou mendigar por algo que deveria ser natural. Agora preste atenção. Você está nessa busca incessante por alguém que te preencha. Mas a verdade é que ninguém pode te preencher se você mesmo não souber o que precisa. Sabe qual é o erro que muita gente comete? É olhar para o outro e esperar que ele seja tudo o que falta. Você vai se apaixonar por alguém e depois cobrar dela uma vida inteira de consertos, esperando que a pessoa preencha cada lacuna da sua alma. Mas o amor não funciona assim. Os estoicos nos ensinam que você não deve esperar que o outro te complete. Você é inteiro, por si mesmo, O verdadeiro amor começa quando você olha para dentro e pergunta: o que eu preciso para me sentir completo? E a resposta nunca vai ser outra pessoa. A resposta é você, é o seu autoconhecimento, é a sua capacidade de viver bem consigo mesmo, com tudo que é imperfeito. Eu sei, isso pode parecer assustador, porque nos ensinaram que você precisa de alguém para ser feliz. Mas não é verdade. A verdadeira liberdade vem do entendimento de que você não precisa mendigar atenção, não precisa correr atrás de quem não valoriza sua presença. O que os estoicos fariam no seu lugar? Simples. Eles se afastariam de tudo o que não contribui para o seu crescimento interior. Agora, me escuta. Quantas vezes você já teve medo de perder alguém e por isso fez coisas que não queria fazer? Quantas vezes você se viu submissa em um ciclo onde seu valor depende de ser escolhido Eu vou te contar um segredo agora, e é algo que pode mudar a sua vida. A verdadeira liberdade vem da ausência de necessidade. Eu sei que isso sou estranho, mas deixa eu explicar. Quando você parar de precisar de alguém, quando você parar de esperar que a atenção externa preencha seus vazios, você se torna invencível. Você cria uma fortaleza emocional. Você se torna a pessoa que escolhe por si mesma. E quem ama de verdade vai se aproximar de você, não porque você implorou por isso, mas porque a sua energia de autossuficiência é irresistível. Você quer o que os grandes estoicos tinham? Quer viver com serenidade e clareza? Então comece a entender que você é a única pessoa que pode te salvar da ansiedade constante. A nossa verdadeira liberdade não está no que os outros fazem ou deixam de fazer por nós, mas no que somos capazes de fazer por nós mesmos. Agora, pensa nisso. Quando foi a última vez que você se sentiu completo sem depender de alguém? A resposta não está em mais pessoas. A resposta está em se tornar inteiro por conta própria. Agora, vou te contar um segredo poderoso. A nossa maior força vem do desapego emocional. Sim, eu sei o que você está pensando. Mas, como assim? Desapego? Não devemos ser amorosos e carinhosos? Claro que sim. Mas existe uma diferença fundamental entre amar com leveza e mendigar por amor. Quando você se apega a alguém por puro medo de solidão ou por insegurança de não ser o suficiente, você está se tornando refém daquela pessoa. E quem é refém nunca tem poder. A grande verdade que você precisa entender aqui é a seguinte: amar de verdade é se entregar sem medo de perder. Mas para isso, você precisa primeiro aprender a ser completo por si mesmo. A filosofia estoica é clara. A verdadeira liberdade vem quando você não depende emocionalmente de nada nem ninguém. Você pode amar profundamente, sim, mas sem deixar que a sua felicidade dependa da presença ou da ausência de alguém. Os estoicos ensinavam que a maior liberdade não está no controle do mundo exterior, mas no controle do que você sente, pensa e faz. E isso é libertador. Quando você deixar de se importar com a aprovação de quem está ao seu redor, quando você parar de buscar sempre mais atenção e validação externa, a sua energia muda completamente. Você se torna imbatível. Porque quem está com você
Por livre vontade, não por obrigação, vai te respeitar muito mais. E você não precisa de nada menos. Agora pensa nisso. Quando você coloca toda a sua energia em buscar a atenção de quem não te valoriza, está apenas alimentando um ciclo vicioso de insatisfação. Você nunca vai estar satisfeito, com migalhas, porque as migalhas não alimentam sua alma. E aqui está o ponto crucial. Não se contente com o que diminui sua energia. Não se contente com quem só aparece nos momentos de necessidade. Não se contente com quem não te vê como uma prioridade. Porque se você continuar aceitando isso, vai continuar se sentindo vazio, sempre esperando algo que nunca chega. A verdade é que a melhor coisa que você pode fazer agora é parar de esperar que os outros resolvam sua falta de autoestima ou que eles curem suas feridas emocionais. A cura começa com você. O amor verdadeiro não está na busca incessante por algo externo. Está no silêncio interior, está na autossuficiência emocional. Lembre-se, a paz que você tanto procura está dentro de você. Ela só espera que você pare de buscar fora de si aquilo que já te pertence. Agora, a última pergunta. Você está pronto para liberar o controle e simplesmente confiar no fluxo da vida? Porque quando você entende isso, quando você consegue se desprender da necessidade constante de aprovação e de validação externa, você entra em um nível de liberdade que poucos alcançam. A grande chave é essa: não deixar que o comportamento dos outros defina o seu valor. Você não precisa ser validado o tempo todo. Você não precisa de confirmação. Você não precisa de uma constante reafirmação da sua importância. Quando você se ama e se valoriza o suficiente, não há mais espaço para a dor do abandono. Não há mais espaço para o medo de rejeição, porque você já se escolheu, você já é suficiente. E quando alguém escolhe estar ao seu lado, é porque eles veem o que você tem de melhor, e não por causa do que você pode dar em troca. Este é o poder da liberdade emocional, e é isso que os estoicos entenderiam. A verdadeira paz vem de dentro. Agora vou deixar você com isso. A filosofia estoica não é sobre ser perfeito, é sobre ser suficiente, ser inteiro, ser autossuficiente. E se você começar a colocar isso em prática, vai perceber uma transformação profunda na maneira como você se relaciona com o mundo. Porque o amor verdadeiro nunca vai ser um jogo de poder. Ele será sempre uma escolha consciente, pura, livre de manipulação e de carência. Agora, me deixe te perguntar, você está pronto para dar esse passo? Para começar a viver com mais liberdade e deixar de depender do que os outros pensam ou fazem por você? Se você está pronto, eu quero que você me diga aqui embaixo: eu sou suficiente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Curta, comente e siga para mais conteúdos como esse. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Até a próxima.